E agora é com a gente até o começo do Jornal da Band, às 7h20 da noite. O Ayrton está me ouvindo ainda direto de Haifa? O Ayrton me ouve direto de Haifa? Eu lembrei o nosso Ayrton que disse assim, Datena, todo mundo sabe como uma guerra começa, mas não sabe onde termina. E o Ayrton que está no caminho desses drones aí, porque ele está em Haifa, que fica bem próximo, de Haifa, acho que dá para ver o Líbano, entendeu? E é dali que atua o Hezbollah. Agora o conflito, Ayrton, que era de organizações terroristas, utilizadas por Estado, é claro, mas eram organizações terroristas contra o Estado soberano, é de nação para nação. O Irã entrou na guerra e agora me parece que nós estamos próximos aí, salvo algum milagre de última hora, de uma guerra total no Oriente Médio. Como é que está sendo analisado isso em Israel? Como é que isso está sendo divulgado e a situação da população israelense nesse momento que está toda mobilizada. Aliás, desde que Israel existe, já está mobilizado para a guerra, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Pois não, Ayrton? Apesar de estarem acostumados aqui, Datena, o clima é de total perplexidade e tensão. Todo mundo está diante das televisões, parece uma Copa do Mundo, apesar da chegada do homem à Lua, mas não é um evento fantástico para o bem da humanidade, é um evento terrível, todo mundo muito tenso, e se fala desde uma retaliação pontual apenas contra alvos militares, até numa escalada que possa resultar numa guerra mundial. Existem todos os tipos de análises, mas a população de Israel hoje está dentro das suas casas, receberam avisos dados pelo Exército de que tem que armazenar comida, água nos quartos de segurança. Por exemplo, eu coloquei há pouco aqui chocolate, bolacha, frutas secas, frutas, muita água. Os vizinhos recomendam, é algo constrangedor, mas todo mundo manda recados, dicas de como agir para colocar em baldes e papel higiênico, porque você não sabe quanto tempo pode ficar dentro deste quarto. Sempre falaram que você vai ficar dentro do quarto de segurança por uns 5 minutos, 10 minutos, mas agora pode ser um tempo muito maior, dependendo de como for o ataque. O clima é de muita tensão. Também se fala que, além de drones, há mísseis de cruzeiro que foram disparados. Eles são mais poderosos e são mais rápidos. Então, isso aumentou muito a tensão também. Israel já abateu alguns drones deixa eu ver como é que é, sobre a Jordânia e sobre a Síria, mas não há confirmação sobre os mísseis de cruzeiro. É aquilo que eu falei, né? O próximo passo normalmente seria dado pelo Irã mesmo, que lançou mais uma leva de drones, mas, segundo o Ayrton, teria lançado mísseis, o que é mais grave, é o que eu falei. Ambos os países têm tecnologia de ataque de país para país, não é só com drone, não é? Além da Força Aérea que tem Israel, a Força Aérea que tem o Irã, tem a possibilidade de utilização de mísseis de cruzeiro. E mísseis que são potentes pra caramba, e aí, como disse o Barão, a perspectiva inicial do lançamento de dezenas, de centenas de drones, é para atrapalhar a defesa antiaérea, que enquanto abate, de repente, um drone, deixa passar um míssil, que tem um poder destrutivo muito maior, que tem capacidade para chegar em qualquer lugar do território de Israel, e os mísseis israelenses têm capacidade de chegar a qualquer lugar do território iraniano. É guerra em curso, e aquilo que a gente já tinha comentado mesmo. A gente já tinha falado sobre isso aqui, viu, Ayrton? Falei, olha, de novo, a gente está bem próximo de uma terceira guerra mundial. Nunca esteve tão próximo de uma terceira guerra mundial, somado-se esse conflito, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Felipe Kinin, direto de Londres, mais informações. Esse quarto de emergência que o Ayrton falou, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem lá em Israel, que é um quarto de pânico mesmo, né? O quarto que as pessoas mais ricas têm aqui no Brasil para se esconder de ladrão quando invadem a casa dessas pessoas. Lá em Israel, a maioria das residências tem o chamado quarto de pânico, que a gente chama aqui, que eles chamam de quarto de emergência, que é você se trancar ali
É um quarto reforçado que resiste a determinados bombardeios, né? Claro que há bombardeios maciços, acho que não, mas tem resistência. Toda residência tem um quarto desse aí, a maioria tem um quarto desse aí para que a família possa se abrigar durante esse ataque. Mas eu estou percebendo uma tensão enorme por parte do Ayrton, da forma que ele está colocando e que pode virar esse conflito muito maior do que nós estamos recebendo. Pois não, Ayrton? Atena, muita gente tem este quarto, mas não é a maioria, não. Muitos prédios têm, e tem um bunker só que é para todos os moradores. Muitos não têm nada e as pessoas têm, às vezes, 10 segundos, 30 segundos para procurarem um bunker nas ruas, abrigos dentro das ruas. E também existe muito pânico. Eu conversei com moradores que passaram por outras experiências e disseram que é muito traumático você ter uma centena de pessoas dentro deste espaço reduzido, algumas em ataque de pânico, algumas chorando, outras se debatendo, outras saindo correndo, outras levando cachorros, gatos, bebês. Então falam que é um clima de muita tensão. Felizmente, quem tem um quarto dentro de casa acaba tendo uma proteção maior e uma tranquilidade um pouco maior. Tranquilidade não, é menos assustador, mas a maioria da população fica em outros espaços. Bom, Felipe Killing com mais informações agora da Europa e depois a Sandra Blota. O Barão tem mais informações também, ele passa para a gente já que tem expectativa do presidente Joe Biden se dirigir à nação a qualquer momento, dada a gravidade do assunto. Pois não, Felipe Killing? Datena a nota da Guarda Revolucionária Iraniana, do Exército Iraniano, confirmando que sim, eles usaram também mísseis, né? Como o Ayrton estava falando, então, além de drones, mísseis, e agora isso sendo confirmado pelo Exército Iraniano. O Joe Biden deve se pronunciar nas próximas horas e o premier do Reino Unido, o Rishi Sunak, acabou de divulgar uma nota condenando o ataque iraniano, afirmando que o Irã quer fomentar o caos no Oriente Médio, afirmando que o Reino Unido vai sim trabalhar pela segurança de Israel junto com os aliados na região, Jordânia e Iraque. Aí vale lembrar os aliados de cada país, né? Israel tem o Ocidente como seu aliado e o Irã tem uma proximidade muito próxima, tem uma relação muito próxima com a Rússia e recentemente também estreitou os laços com a China. Direto de Nova York, vamos às informações com o Barão, as últimas informações com o Barão e a expectativa da fala do Biden à nação americana. Pois não, Barão? Biden está reunido neste momento com líderes militares do Pentágono para decidir exatamente qual vai ser a resposta a esse ataque do Irã. É claro que o governo americano já desde o começo desse conflito deixou claro que está ao lado de Israel, inclusive com navios de guerra naquela região. Aviões americanos estão ajudando a derrubar esses drones que foram lançados pelo governo do Irã. O presidente Joe Biden vai se comunicar, vai falar à nação hoje à noite da Atena aqui nos Estados Unidos para dar alguma resposta em meio a esse clima de tensão que, como disse o Ayrton, aumentou em Israel, mas também ocorre nesse momento aqui nos Estados Unidos. Da Atena. Eu estava, por ocasião da primeira guerra do Golfo, quando era o Bush pai ainda, né? A gente estava num jogo de futebol da Copa Pelé, no estádio de Miami, que acho que nem existe mais, derrubaram para fazer um novo. O jogo estava em andamento e olha que a milhares de quilômetros da zona de conflito. Foi quando me parece que o Iraque invadiu o Kuwait naquela oportunidade e a resposta americana veio em seguida. O jogo estava em andamento, o estádio estava quase que lotado, com bastante gente. De repente, tudo é interrompido. É uma coisa das mais horríveis que eu já vi na minha vida. Porque você fala assim, como o povo americano pode se comover com um ataque que está a não sei quantos mil quilômetros de distância. Primeiro que o mundo hoje em dia é muito mais globalizado que naquela época, mas o fantasma da guerra para os americanos paira, principalmente depois da única derrota que teve o exército norte-americano, que foi no Vietnã. E custou caro para os americanos a participação no Vietnã. Mas o jogo parou, entra a voz de um locutor
de estádio, daqueles locutores que têm a voz muito bonita e grossa, dizendo que naquele momento os Estados Unidos estavam em guerra com o Estado do Iraque. Não é? Foi uma comoção impressionante. As pessoas se levantam, todas elas em silêncio, saem ordenadamente do estádio e, de repente, Miami, que é uma cidade festeira, que você vê gente na rua até de madrugada, não tinha uma viva alma enquanto a gente voltava para o hotel num clima de guerra terrível. Então isso acontece mesmo, porque famílias já sabem que os seus jovens vão ser convocados, que os reservistas podem ser convocados, afinal que uma guerra está em andamento é um negócio terrível. Então imagino como está nesse momento, não só Israel, que é alvo de ataque do Irã, não só o Oriente Médio, no próprio Irã a situação deve ser a mesma, não é verdade? Mas os Estados Unidos, mesmo distante do conflito, estão mais próximos do que nunca, porque são parte importante do sistema de defesa de Israel. Sônia Blota, direto de Paris, com informações sobre os aliados da OTAN a respeito desse ataque do Irã. E o Irã tem mísseis balísticos, né? Como disse o Ayrton, já disse o Felipe também, mísseis balísticos de curto, médio alcance e mísseis de cruzeiro também. E a mesma coisa tem Israel. São armas de ponta, tecnologia de ponta, que não precisa nem de drones. Se eles quiserem, eles se atacam utilizando mísseis balísticos aí a qualquer momento de alto poder destrutivo. Pois não, Sônia Blota? Exatamente, Datena, e tudo assim, a situação é muito mais preocupante. Agora acaba de piscar uma notícia aqui nas nossas agências francesas que o chamado avião do juízo final do governo israelense decolou e é o único avião que sai de Israel. Para quem não sabe, o avião do juízo final é quando tem alguma guerra e que o governo inteiro fica dentro do avião, que tem uma autonomia de voo de dias para quando a guerra acontece, assim, vários bombardeios e assim os líderes e o governo, eles ficam no ar, vamos dizer assim. É muito preocupante, Datena. É uma espécie de Air Force One, né? Ele decola e não tem hora para descer. Ele é abastecido no ar e o governo vai dentro do avião. É a mesma coisa que o Air Force One, que de repente o avião do Putin e daí por diante. Mas quando esse avião decola, é estado eminente de catástrofe. É guerra mesmo. É guerra mesmo. Você não tem a dúvida que é guerra mesmo. Felipe Killing, direto de Londres, com mais informação. Pois não, Felipe? Datena, segundo a imprensa israelense, são 100 drones no momento que estão no radar do exército israelense. A gente sabe que foram 3 ondas de drones, né? Então, mais drones podem chegar, além desses mísseis de cruzeiro. Então, a gente vê que já há todo um acompanhamento desses drones chegando ao território israelense, alguns deles sendo interceptados no meio do caminho, como na Síria e também no Iraque. E houve também um ataque por parte do exército israelense ao sul do Líbano, onde está o Hezbollah. Então, o Irã, além de fazer um ataque saindo de seu próprio território, também está utilizando grupos que apoiam na região, como o Hezbollah e também o Houthis. Olha, direto do local dito pelo Felipe Killing, não é à toa que é apreensivo pra caramba, está o nosso Ayrton, que está em Haifa, que é a fronteira do Líbano, é muito perto do Líbano. Ele vai até dizer que distância fica a Haifa do Líbano, que é onde atua o Hezbollah, e que depois daquele ataque terrorista que Israel sofreu, a gente quando começou a falar do Líbano e possibilidade de envolvimento do Hezbollah, a gente não imaginava que o conflito fosse chegar a esse ponto que chegou, envolvendo o Irã, se bem que já havia indícios que o Irã estava fornecendo armas, principalmente para os Houthis do Iêmen e outros estados pequenos satélites para atacarem Israel, não é? Mas, de repente, olha onde chegou a situação. E o Ayrton está bem perto do local que você falou, que é o Líbano, que fica aí, acho que no visual de quem mora em Haifa. Pois não, Ayrton? Haifa está a 36 quilômetros da fronteira com o Líbano e 40 da Síria. Mas existem outras cidades muito mais próximas, cerca de 80 mil israelenses que moram naquela região, estão no centro do país, estão no sul do país, há 6 meses afastados de casa, crianças longe das escolas. Então é um caos aqui para todo mundo que vive nessa região.
população palestina sofrendo, a população israelense sofrendo, e a tendência agora é que essa situação fique cada vez pior. Como nós falamos no começo, tudo indicava que o Hezbollah não queria a guerra, que Israel não queria a guerra, mas aquela história que eu falei, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Realmente há um clima de muita tensão. Ontem mesmo as escolas foram suspensas, pois as aulas foram suspensas, foram proibidas qualquer reunião com mais de 1.000 pessoas, e agora devem chegar novas informações com restrições ainda maiores. Você vê que esses drones abatidos pelo sistema de defesa antiaérea de Israel, não sei se também pela defesa aérea através dos aviões, né? Foram drones que estavam próximos da fronteira, aí, bem próximos. Síria, Líbano, foram drones abatidos bem próximos da fronteira. Aí. É o que eu dizia, eu estava olhando no mapa aqui e falei, olha, esses drones estão chegando pela face norte do Estado de Israel, estão bem próximos. Eles foram abatidos aí na região, perto de onde está o Ayrton, bem perto, geograficamente é bem perto mesmo. Se olha no mapa aqui, é muito próximo, quer dizer que a guerra está bem próxima. E a minha preocupação maior é esses mísseis de cruzeiro aí. Há informações de que eles devem chegar às 2 da manhã, devem chegar vários drones em Israel, e claro que eles devem ser abatidos antes. Mas as informações é que a hora prevista é 2 da manhã. Que horas são aí em Israel agora, hein? Ayrton, por gentileza. 00:34. Meia-noite e 34. 1h30 para chegar desses drones, mas eles devem ser abatidos, é o que eu disse. Só que já tem outra leva de drones, e a minha preocupação é sobre esses mísseis que teriam sido lançados a partir do território iraniano, né? Há informação aí da imprensa de Israel sobre drones ou não? Porque também a imprensa não vai divulgar tudo, porque pode provocar pânico maior ainda do que já tem, né? Mas é melhor prevenir do que remediar. Há informações sobre esses drones lançados a partir do território iraniano, o Ayrton? Por enquanto, essas que foram passadas já, né? E estou procurando, enquanto eu falo contigo, eu falo com os telespectadores, eu estou olhando aqui para o computador, a cada momento eu estou assistindo a televisão do país também, buscando mais informações, porque elas são muito rápidas, muito aceleradas, e o tempo todo eu estou procurando em todos os canais e tentando conversar com pessoas que estão próximas da fronteira também. É difícil a gente ficar falando aqui e prestar atenção nas informações que estão pintando ali, por isso que os nossos correspondentes são geniais. Vou dar um tempinho só para o Ayrton atualizar, daqui 3 ou 4, 5 minutos eu chamo o Ayrton de volta, para ele poder ter tempo de processar essas informações, já que ele está em Israel, está muito próximo da notícia e está dentro de o que pode ser um palco de guerra, ele precisa de um tempinho. Então, deixa o Ayrton uns 5 minutos ou um pouquinho mais para ele se inteirar da situação e voltar a falar com a gente. Não sei se o Ayrton voltou já ou não, hein? Me mantenha informado sobre o Ayrton e o Barão aí. Por gentileza, tem alguém? Está aí o Ayrton. O Ayrton deve ter pego mais informações, acho que já pegou mais informações e passa para a gente, viu, Ayrton? Eu estava dizendo, a Força Aérea Britânica está também abatendo esses drones. Eu não sei se mísseis foram detectados até agora ou não, mas a Força Aérea Britânica se aliou à Força Aérea Americana, que já está aliada à Força Aérea Israelense. São 3 forças aéreas respeitabilíssimas, de um poder de letalidade enorme. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente bem. Já estamos ouvindo perfeitamente bem. Deixa o Ayrton em paz lá, para ele falar com a gente aqui. A minha preocupação é o próximo passo disso aí. Primeiro é abater drone. Depois o que é? O próximo passo seria atacar, de repente, o Irã? Não sei. Poder para isso há. Você deve ter reunido mais informações. O Ayrton fala da zona de conflito em Haifa, que é o caminho desses drones aí, um dos caminhos desses drones, já no Estado de Israel, mas a 36 quilômetros da fronteira com a Síria, com o Líbano, aliás, que é bem pertinho, onde está o Hezbollah, que seria motivo de ataque também de Israel a qualquer momento, não só Irã, mas os países ou os estados que participariam dessa guerra ao lado do Irã,
quase que declaradamente, onde tem grupos terroristas que estão atacando Israel já há algum tempo. Pois não, Ayrton? As sirenes acabam de ecoar em várias regiões aqui do norte do país. Recebi as informações que em vários lugares a população está ou ficando dentro de casa nos seus quartos de segurança ou indo para as ruas à procura dos abrigos. Então, existe um indício de que logo acontecerão a chegada desses drones ou que o Hezbollah vai atacar novamente. Já aconteceram alguns ataques, mas não se sabe bem onde que estão acontecendo, mas houve este tocar das sirenes há cerca de 10 minutos em várias regiões de Israel. Aí em Haifa houve... do norte de Israel. Aí em Haifa houve o toque de sirene? Aqui em Haifa ainda não. Aqui ainda não. Mas mais ao norte, sim, em várias localidades. Uma outra questão, o GPS foi bloqueado já há vários dias, Datena. É super difícil andar de ônibus, de carro, porque quando você procura pelo mapa, aparece que você está na Síria, que você está no Líbano, porque fizeram isso para evitar ataques, né? E hoje está tudo completamente bloqueado. A população, caso queira sair rapidamente até algum lugar, vai ser mais difícil pela falta de Waze e de outros, de Google Maps, etc. Esse toque de sirene é uma das coisas mais horríveis que existe numa guerra, né? Mais horríveis. Tanto que aquele canalha, daquele vagabundo, daquele monstro na terra, o Hitler, os sons da guerra são tão aterrorizantes. Quando ele não tinha mais munição para colocar nas V2. V2 foram as bombas, foram os pais dos mísseis, vamos dizer assim, que foram inventados pelo Von Braun, que depois foi lá e fez a série Saturno, que chegou até a Lua, né, nos Estados Unidos. Mas o Von Braun fez as V2, que graças a Deus o Hitler não descobriu a bomba nuclear, porque senão ele dominaria o mundo rapidamente com uma só que ele soltasse. E quando as V2 que atingiam Londres, tá, não tinham mais carga, que a Alemanha estava perdendo a guerra, não tinha mais carga, o Hitler mandava as V2 só com apito e deixava a população desesperada, para você ter uma ideia. Só com o apito da bomba que estava chegando, elas não estavam carregadas, mas é a chamada guerra psicológica. Então, quando toca esse alarme de ataque aéreo, quando dispara esse ataque, deve ser uma coisa tão pavorosa, mas tão pavorosa, e até agora eu perguntei várias vezes se havia sido disparada alguma sirene, e não tinha. Quando o Ayrton diz assim, é mais ao norte que estão disparando as sirenes, é bem perto de onde ele está. Mais ao norte, mas é bem perto de onde ele está. Isso é horrível. O Ayrton já deve ter ouvido em Haifa esse toque de sirene e é terrível. Pois não, Ayrton? Outro detalhe muito importante que muitas pessoas não sabem, ao norte do país existem muitas populações árabes. Tem cidades que são completamente árabes, existem muitas cidades mistas, muitos vilarejos árabes, e essas populações também estão assustadas, também tocam sirenes nas suas cidades, nas suas vilas. Eu conversei com um árabe muçulmano há poucos dias e ele falou que ainda não tinham caído mísseis na sua cidade dentro de Israel, mas que ele dormia assustado, os filhos dele com medo, porque escutavam os mísseis caindo ou os mísseis sendo abatidos, e que era assustador, tanto para os judeus israelenses quanto para os árabes israelenses. Tem alguma confirmação nesse meio tempo que você saiu para pegar a informação de que o Irã realmente disparou mísseis na direção de Israel ou não tem? Tem uma notícia sobre isso, que só seriam os drones, só entre aspas, né? Porque drones são destrutivos pra caramba também. É que o míssil tem um poder de letalidade maior. Tem essa informação de que o Irã disparou mísseis? Se o Irã disparou, eu não tenho dúvida que Israel já está disparando ou já disparou também. Pois não, Ayrton? Os 3 canais de televisão principais daqui, que é o 11, 12 e 13, informam que tudo indica que foram disparados e que o próprio Irã confirma. Mas não há uma declaração oficial
de que esses mísseis foram disparados. Na dúvida, Israel deve ter disparado também. Se há informação, e o Serviço Secreto de Israel, o Serviço de Inteligência da Sala de Guerra de Israel, tem muito mais informação do que qualquer pessoa tem aí no Oriente Médio. Então, se o Irã disparou o míssil, o Serviço de Defesa de Israel, o Sistema de Defesa de Israel, já está sabendo. E se os mísseis foram realmente disparados, Israel já deve retalhar com míssil também. E aí a gente não sabe onde vai parar. Quem deu a informação dos mísseis primeiro? Eu não sei se foi a Sônia ou se foi o Felipe Kirin. Foi a Sônia, Sônia, que falou dos mísseis? Eu acho que nós dois, viu, Datena, falando inclusive que aqui na União Europeia vários países já fecharam seu espaço aéreo. E também aproveitando para relembrar a informação de que Israel está também aproveitando a ocasião, entre aspas, para destruir o tão sonhado programa nuclear do Irã. Israel só estava esperando um movimento nesse tabuleiro de xadrez para também acabar com esse programa nuclear iraniano. Mas o Irã não veio para brincadeira. Infelizmente, a gente tem uma situação muito complicada, não só no Oriente Médio, mas no mundo. Não só Israel está esperando para destruir o sistema iraniano nuclear, o programa iraniano nuclear, mas os Estados Unidos também. Tá? Você não tem a dúvida. Os Estados Unidos também estavam esperando um motivo para atacar o Irã, porque o Irã vem provocando os Estados Unidos há muito tempo. Então, eles estavam esperando o motivo, já tem o motivo. É por isso que a minha preocupação muito grande do Biden, que está unido com os seus comandantes militares, conselheiros políticos e militares da sala de guerra, né? Como daqui a pouco ele vai fazer um pronunciamento à nação. Eu não sei que tipo de pronunciamento ele vai fazer, mas eu temo pelo tipo de pronunciamento que ele vai fazer. Que o Estado já é um estado de guerra, né, Ayrton? Já foi decretada a guerra. O Irã confirma que atacou com drones. Israel responde que está retalhando com drones também. Então, me parece que é um estado de guerra. Só não está no papel, mas está no ar, com esses drones disparados e possivelmente mísseis dos dois lados, hein, Ayrton? E a sensação de toda a população aqui, e acredito que no Irã também. Estado de guerra. Você vê o Ayrton como ele está preocupadíssimo ali, do jeito que ele está preocupado. A população toda que vive em Israel está preocupadíssima e claro que a população do Irã do outro lado também, porque sabe que a resposta virá. Você não tem a dúvida que a resposta virá e virá mesmo de uma forma contundente. Já está acontecendo. Tá? Mesmo porque Israel se defende com a perspectiva de que se não se defender, o Estado de Israel acaba, porque ele vive rodeado de países inóspitos, tá? Com poucos aliados, estava praticamente fechando com a Arábia Saudita um acordo de paz que iria dar estabilidade, de repente, ao Oriente Médio quando foi atacado pelo Hamas, com o objetivo de desestabilizar esse acordo e conseguiram chegar a um estado de guerra entre duas nações soberanas. Agora o Irã, que também estava louquinho para arrumar uma guerra, consegue atacar Israel e agora de estado para estado. Não são grupos terroristas mais na briga com Israel e Israel com grupos terroristas. São estados que estão em guerra. Irã de um lado e o Estado de Israel de outro lado. Né? E possivelmente os outros estados vão começar a tomar partido também. E o risco de um conflito do Oriente Médio, esse é grande, né? É muito grande. Muito maior do que um conflito global. Mas não se afasta a possibilidade de, juntando uma coisa com a outra, com a Rússia e a Ucrânia, nós temos um conflito global já diante dos nossos olhos. O Ayrton quer falar e pode falar, porque ele deve ter informação direto de Haifa, na zona de guerra. Datena, você citou há pouco a inteligência israelense, mas o fato é que hoje a confiança da população nessa inteligência, que foi sempre tão elogiada, é muito menor. Existiram várias falhas, a começar pelo 7 de outubro, quando não foi detectado este ataque e cerca de 10 horas, de 7 a 10 horas se passaram até que acontecesse a primeira reação israelense. Então, em várias ocasiões nesses últimos meses, essa inteligência falhou. Então, hoje, a população não se sente tão segura
de que ela vai ser avisada, de que tudo pode ser detectado antes, e a situação é de muita apreensão e de desconfiança do atual governo. Mas é interessante que a partir disso que eu começo a pensar em teoria da conspiração. É muito difícil você imaginar que o Mossad, que o sistema de inteligência de Israel não tivesse previsto aquele ataque terrorista em larga escala a que foi submetido o Estado de Israel. Aí você começa a pensar em teoria da conspiração, porque muita gente já estava insatisfeita com o Netanyahu, mas muita gente, como está agora, muito mais agora, já estava insatisfeita com o Netanyahu. Aí o cara pergunta assim, será que de repente não se permitiu esse ataque para, de repente, acabar com a possibilidade de que o Netanyahu pudesse ser deposto e que o estado de guerra mantivesse o Netanyahu no poder? Eu tenho certeza que alguém já comentou isso em Israel. E me parece muito sintomático também, quem sou eu para dizer isso, que de repente, no estado de eleições onde o Trump ameaça vencer o Biden, de repente há um estado de guerra declarado aí contra o Irã, que os Estados Unidos têm que entrar na briga também. Isso afasta completamente o noticiário. Eu estava lendo o New York Times antes desse ataque, li hoje pela manhã, antes desse ataque inesperado, vamos dizer assim, a princípio, do Irã. Mas muita gente esperava, mas muita gente esperava que não acontecesse. Esse é o detalhe. Só tinha notícia da política, Trump vence não sei aonde, Biden diz que vai pedir isso, aquilo. Era só notícia de política americana. Eu estou lendo o New York Times agora, as notícias todas estão sendo substituídas por notícias de guerra. Você me entende? Então, eu não acho que, de repente, as forças de inteligência de Israel falharam totalmente. Talvez até foram utilizadas aí para precipitar um estado de coisas, sei lá, para manter o governo ou coisa parecida. Alguém deve ter comentado isso aí, não? Porque já havia muita gente contra o governo do Netanyahu, não, o Ayrton? Eu acredito que exista 0% de possibilidade de que tenha acontecido essa teoria da conspiração, de que ela tenha algum sentido. Aqui, o exército do país é composto basicamente pela população civil. Todos os homens de 18 até os 21 anos. Ninguém iria brincar com isso. Todas as mulheres dos 18 aos 20, depois até cerca de 45 anos, todo mundo vai um mês a cada ano para o exército. Todo mundo que eu conheço aqui tem um filho que está no exército, tem um parente que está no sul do país, que está no norte do país, sofrendo privações. E eu acho impossível que qualquer pessoa tenha feito algo para que morressem 1.200 israelenses em um só dia, outros 3.500 fossem feridos, e essa situação tão terrível que atinge palestinos, atinge israelenses, massacra tanta gente, tenha tido alguma mente diabólica comandando e possibilitando isso dentro de Israel. Às vezes você demora 100 anos para descobrir o que aconteceu numa guerra de 100 anos atrás. Eu também não quero acreditar nisso, mesmo porque o povo de Israel é um povo unido, mas unido demais, não é verdade? Principalmente em torno de defesa do país. Tanto que todo mundo faz serviço militar aí, participa do exército, é treinado para a situação de guerra. Também acredito profundamente na paixão dos israelenses pelo seu país. O que eu não acredito são coisas tratadas intramuros, né, entre 3 ou 4 pessoas, e a gente sabe que cabeças desestabilizaram o mundo várias vezes, não poucas vezes. Principalmente mentes doentias aí de todo lado, né? Mao Tse-tung, você pega Stalin, você pega o Hitler, pega Mussolini, coisas que você só descobriu 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente jamais imaginava que fosse acontecer. Então, eu acredito mesmo que não tenha acontecido uma facilitação daquele ataque por parte dos terroristas, mas que ficou desgastada a imagem que tinha o Mossad, a imagem que tinha a inteligência de Israel ficou, porque era tida como a maior inteligência do mundo, a melhor, mais efetiva até que a dos americanos, do que o M16 aí na Inglaterra e daí por diante.
A partir daquele ataque, o povo que já não confiava muito no Netanyahu passou a confiar menos ainda. Tá? Vamos aos fatos que estão, nesse momento, acontecendo. Eu queria que o Ayrton atualizasse direto de Israel, não é verdade? Porque é lá o conflito. Né? Quais são as últimas informações de Israel? Depois o Kini e a Sônia completando com mais informações dessa guerra já em andamento, não tem dúvida nenhuma. Só não é declarada no papel, mas é declarada com mísseis de ataque por parte, mísseis e drones de ataque, principalmente drones já confirmados e abatidos de ataque por parte do Irã. O Irã atacou Israel, tá? Atacou Israel e Israel retalhou, por enquanto, com mísseis e está utilizando defesa aérea, utilizando aviões dos Estados Unidos e também da Grã-Bretanha, da Inglaterra, para abater esses drones, além da sua força aérea, que é poderosíssima também. Mais informações com Ayrton, direto de Haifa, ali pertinho da fronteira com o Líbano. Pois não, Ayrton? As informações que passam aviões o tempo todo, quebrando a barreira do som. É um som assustador. Também que as aulas, como eu falei, estão suspensas, que a população está totalmente dentro de suas casas, acordada, acompanhando na televisão, embora seja muito tarde e faça silêncio, ninguém está dormindo agora no país e a situação permanece de muita tensão e uma tensão crescente, a possibilidade de que algum drone ou algum míssil atinja o país dentro de meia hora é muito grande e todo mundo, claro, torce para que eles sejam interceptados. O que eu ia dizer, a partir do momento que o Barão dizia, esses drones eles não são tão rápidos, são lentos e vão demorar horas para chegar ao Estado de Israel. Logo em seguida, a gente nem percebeu, conversando aqui, passando as informações, os primeiros drones começaram a ser abatidos ali na fronteira da Síria e daí por diante, que é bem próximo de Israel, né? Então o tempo passa. A gente falava que em 1h30 os primeiros drones deveriam chegar a Israel. Agora já estamos falando em meia hora. Quer dizer que daqui a meia hora, se de repente algum drone passou pelo sistema de defesa aéreo de Israel e dos países aliados aí, esses drones devem chegar a território israelense. A gente falava em 1h30, a coisa foi tão rápida que nós já estamos falando em meia hora. Daqui a pouco. Por isso que é a primeira vez que eu estou vendo uma expressão realmente entre de perplexidade e espanto do Ayrton. Eu estaria morrendo de medo se estivesse onde o Ayrton está. E tenho a impressão que essa é a expressão da população do Estado de Israel e também da população do Irã nesse momento e dos outros países todos do Oriente Médio. Nós estamos próximos de um conflito regional, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está. Já está acontecendo esse conflito aí no Oriente Médio. É guerra do Irã contra Israel. Entenda-se, Irã atacando Israel, Israel respondendo, mas é guerra. Já é guerra. Então, quem está aí, quem mora aí, que é tudo muito pertinho. A gente vê geograficamente aqui no mapa, é tudo coladinho, tudo perto. Então, tem todo mundo aí numa expectativa enorme, muita gente apreensiva, muita gente com medo mesmo, né? Porque uma guerra é terrível, a gente está vendo o que está acontecendo nos territórios em conflito, não só aí, mas no mundo inteiro, coisas terríveis que só o ser humano é capaz de fazer com ele mesmo. Enquanto o Ayrton pega mais informações, a gente vai com o Felipe Kini e parece que o Barão está de volta também, na expectativa, eu não sei se o Ayrton quer falar, ou você pode sair para pegar mais informações, Ayrton. O Líbano também fechou o seu espaço aéreo e a população libanesa também está extremamente preocupada porque há uma possibilidade grande de que, com a entrada do Hezbollah de uma maneira mais forte, isso também afete o Líbano como um todo. E o Líbano fica a 36 quilômetros de onde está falando o nosso Ayrton Gontoff. Tá? Só para você ter uma ideia. Ele está a 36 quilômetros do Líbano, que fecha o seu espaço aéreo a partir de agora também. Quase todos os países estão fechando o espaço aéreo na zona de conflito. Vamos então ao Felipe Kini, direto de Londres. O Ayrton volta de Haifa, zona de conflito, daqui a pouquinho.